Mossoró é uma cidade que tem o teatro muito forte e a gente nasce do teatro, desde a atuação, o trabalho de adereços de figurinos, então tudo é muito mais forte, mais exagerado, mais pesado. E quando a gente foi fazer o Quimera, que já foi agora em 2019, a gente parou, cara, tanto tempo que a gente busca fazer cinema, vamos começar a exercitar isso, vamos começar a treinar. Eu já tinha, nesse mesmo período, eu já tinha a ideia de fazer o Festival de Cinema aqui, e eu falei, não, a gente precisa treinar, precisa exercitar. E foi nesse mesmo pensamento que a gente, vamos fazer o Quimera. Só que aí você pega dois atores de teatro, que era eu e Dionísio, e a gente começou a trabalhar um roteiro muito rápido assim para fazer o exercício e vamos para o meio de uma locação aqui num bairro periférico, onde tinha uma paisagem de caatinga, de mato, e vamos gravar lá. E a gente meteu aço. Só que aí é, a ideia era o exercício de câmera, de cena, né, o improviso das cenas e tal. E não assim, a gente não preparou um figurino para filme, a gente não preparou um roteiro com mais detalhe, a gente só tinha uma câmera, a gente repetia cena e foi fazendo na marra mesmo, na garra. Mas cinema é uma câmera. Cinema não são várias câmeras, Não, não, é uma então, só. isso, mas aí eu digo até pela questão, quando eu falo uma câmera, um equipamento mais simples, a gente não tinha um boom para captar áudio, a gente captou o áudio com um microfone em cima da câmera, um negócio muito simples, a gente tentou usar um celular mais próximo para ver se pega um áudio com melhor qualidade, até porque eu tenho esse pensamento de que o cinema com uma boa imagem e com áudio ruim, ele não vai ser um negócio, um trabalho legal, assim, não vai ficar um trabalho bacana. Então, quando eu falo assim, um equipamento só, né? Então, e aí o figurino que a gente tinha era um figurino que a gente montou mais ou menos dos espetáculos que a gente fazia aqui, como Chuva de Bala, de repente, um chapéu muito grandioso e tal. Então você vê os elementos de teatro muito presente. E aí foi quando a gente colocou para algumas pessoas assistir, a gente teve um público legal aqui em Mossoró, que a gente colocou dentro de um ensaio do Alta Liberdade, e o público gostou e foi muito bem recebido, e foi aí criando uma empolgação. Nesse mesmo período foi quando teve o FINC, né, a abertura das inscrições para o FINC. E aí, como o exercício, volto a falar, como o exercício é importante, como a prática de se fazer o audiovisual é importante, porque aí você vai começando a separar os elementos. Teatro é uma coisa, cinema é outra, e aqui a atuação é muito mais uma atuação que é bem menos sinalizada, menos elementos, menos força, como o teatro nos impõe. Mas acho assim, eu penso que é de extrema importância caminhar por esses dois lados, até para você saber separar e saber diferenciar. É muito doido quando você faz só cinema e vai Sim, para o sem dúvida, sem teatro, dúvida. e também como você faz só teatro e vai para o cinema. Então é louco de você pensar nesse tipo de atuação. O audiovisual, o cinema, ele pede uma atuação, dependendo da situação, do roteiro, claro, minimalista, né? Uma atuação mais real, mais simples, mais você se emprestando ao personagem. O teatro ele faz com que a pessoa fique caricato, ele cresça, ele amplie, alongue o seu corpo, o pescoço ele vai crescer mais, o vento vai circular no seu corpo e você vai criar um tamanho maior, até pela necessidade de ser visto em cena.
O teatro ele foi feito para um público distante, né? Para um público aberto, aonde você tem que chegar até aquela pessoa lá. Então, a projeção de voz é outra, o olhar é outro, a concentração é outra, não há repetição, é tudo naquele momento da cena, né? Se acontecer algo de elemento, você tem que fazer ali. O cinema, você para, volta, corta, você muda um ângulo, você se concentra, às vezes você tem que fazer o mesmo momento várias vezes. E esse grau de dificuldade é que também me atrai para o cinema, né? Mas você pensando como diretor, é mais complicado, vamos dizer assim. Não vou falar difícil, porque eu acho que difícil, a dificuldade está igual. Uhum. Mas é mais complicado dirigir um ator para o cinema, onde os detalhes são mais importantes, ou para o teatro, onde a expressão é mais importante. Né? Porque assim, você vai chorar no teatro, você tem que chorar rios para a pessoa perceber que você está chorando. Né? Você tem que projetar isso lá para fora. Né? Já no cinema, você vai chorar, você derrama uma lágrima, acabou. Já mostrou que você está chorando. Você não precisa fazer aquela expressão de choro e todo aquele teatro grego. O que você acha que é mais, você como ator e como diretor, nos dois casos, o que é mais complicado dessa atuação? Ou seja, atuar para cinema, complicado, não difícil. Eu acho que a dificuldade ela vai ser diferente, mas ela é para ambos. Mas a complexidade ela é maior no cinema ou no teatro? Eu, uma coisa que eu acho é que o ator no teatro, ele também exerce a função de direção. Já o ator no cinema, não, porque assim, o teatro, você quando assume o palco, você como ator, quando assume o palco, você está dominando o olhar do público, você tá dominando aquele tablado, você está dominando aquela cena. E aí a direção, ela passa de uma determinada forma, ser do ator ali naquele momento. Porque o diretor ele não tem como mandar parar o teatro, não tem como pedir para fazer uma cena um pouco mais para cá. Então, meio que o ator ele assume aquela direção ali. Então, a direção é antes. Então, o trabalho de direção com teatro, eu vejo uma diferença nisso. Já no cinema, o ator, muitas vezes, ele não tem a mínima noção do que se está captando. O ator, ele está ali, o cara pede para fazer uma cena, a cena é isso, aquilo, outro. Como você fala do choro, a lágrima, às vezes, pega só uma parte do olho e com a lágrima escorrendo. E o ator, ele, muitas vezes, ele nem está sabendo daquilo ali. Então, a arte do diretor no cinema, ela é muito mais forte e mais presente do que a arte do diretor no teatro. Porque aí você vai dividir papéis ali junto com o ator. O diretor ele vem dirigindo todo o período de ensaio, dirige, ó, é assim, vem para cá, faz aqui, não, dessa forma não. E aí o ator entra em cena. Aí vem N elementos que pode contribuir para que o ator ele mude um pouco a concentração, mude um pouco a cena, mude um pouco a ação. Aí vem a influência do público, que um público que joga uma piada, você tem que contracenar ali e improvisar. Às vezes é um erro, uma coisa que acontece. Então, meio que o diretor, eu penso que o diretor ele perde um pouco o domínio no teatro após o ator ele entrar em cena. Já o ator de cinema, não. Ali. Como? O ator do teatro ele ganha própria depois que começa a peça. Isso. O ator o ator no cinema, ele é muito, eu penso que é muito mais fácil de ser dominado, assim, né? De ser dirigido, né? Vem cá, não é isso, volta. Não ficou, te olha aqui na tela, vou ver de novo, tal. Não era isso, vamos fazer novamente. E aí você consegue controlar mais o que é a visão do diretor em si. Aí você vai fazer o seu filme para o Fink, que é um filme que ganha e que te projeta para o Estado e que vai te projetar para a Polônia. A gente só não sabe quando agora. Pois é, essa viagem da Polônia
Tá eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar essa ansiedade para esse momento. Bom, então, aí vem em 2019 ainda, eu estava fazendo o Alto da Liberdade, eu estava fazendo um personagem de Lampião, um cangaceiro, não sei o que e tal. E aí vem aquela oficina que você foi fazer lá no Teatro Lauro Monte, falando sobre o Fink. A minha curiosidade era também pelo festival, porque eu já estava com um festival sendo caminhando aqui na construção aqui em Mossoró, o Facim, e fiquei alimentando aquela ideia, né, aquele pensamento, caramba, vou fazer um filme. Só que a complicação de se fazer um filme de 1 minuto para você contar uma história é muito louco, muito difícil. Então eu virei algumas noites aí pensando, junto com Luísa, mandava o roteiro, Luísa, e se o roteiro for assim, assim, assado? Ah, mas é isso que você quer mostrar? E ainda mais, Rômulo, quando se tem um tema. Aí é que complica, que fica mais difícil, porque você vai ter que ter uma criatividade em cima daquele assunto. E aí eu fiquei, cara, eu preciso fazer algo o cinema, para mim, que aqui em Mossoró, que você vai, ele incluindo um texto, um diálogo, para mim dificulta muito, porque eu penso que os atores ainda têm o costume da fala teatral. E aí eu não queria jogar isso, eu queria fazer algo que não tivesse texto algum, que não precisasse nenhum diálogo, até para a ação não ficar tão teatral. Você pegar o Quimera, você já vai ver a diferença, porque aí você vai ver uma fala lá bem teatral. Você tá topada com virgulino, não sei o que, pei, pô. E as falas dos textos lá, você tá com a fala bem, como é que eu posso dizer? Bem teatral. E já no Quando o Vento Passar, que foi o filme que eu fiz de 1 minuto para o Fink, ele não tinha diálogo. Então foi nesse sentido que eu comecei a fazer. Então fiz o roteiro pensando e imaginando também as pesquisas que eu tinha feito de campanhas publicitárias, que você pega uma campanha publicitária aí você conta uma história de uma vida toda em 30 segundos, né? E aí é uma outra coisa também. Aí eu fui pesquisar também essas campanhas publicitárias. Como é que eles conseguem contar a história em 30 segundos? Você, às vezes, até se emociona assistindo. Eu fui decupando todo o material de outras campanhas publicitárias e fui imaginando o meu filme ali. E comecei a decupar o filme. E antes de começar a gravar, eu fiz todo o storyboard do meu filme com fotografias de ângulos e cenas que eu imaginava para o meu curta. E aí montei todinho no programa, no Premiere, montei todo as fotografias, dei um play lá e fui vendo a sequência do filme e vi que era possível. E foi num sábado, eu peguei o ator, o artista, que era um artista plástico, e deu naquele resultado. A gente gravou seguindo o roteiro passo a passo, e ficou daquela forma lá. E a gente vê que a sua obra, depois disso, tem muito mais a ver com o vento, né, do que com quimera. Né? Ou seja, você acaba adotando ali uma poética menos falada, né? Ou seja, você acaba assumindo essa poética menos falada nos seus filmes, né? Isso, aí, exatamente. Em 2011, quando eu fiz a participação com o pessoal do Tarará num curta Fui, matei, o nome do título que o Dionísio criou era Matei, fui em casa trocar de roupa e voltei para ver a perícia. E foi um curta que na época a gente filmou com um tablet, assim, e foi uma loucura, falava sobre violência. Nessa época eu fiz um personagem de um repórter. Só que o filme todo, ele era no silêncio, ele passava no silêncio, ele não tinha um diálogo. E eu peguei um pouco desse negócio, eu falei, eu preciso fazer esse curta sem esse diálogo, mas com
a força total de poder contar uma história. E acho que Quando o Vento Passar, ele realmente contou uma história. E aí eu também, pelo título de que era a inscrição do Fink, que era Bons Ventos, eu queria passar essa sensação do vento literalmente, que era o cego que sentia a brisa do vento e quando o vento tocava nele surgia a inspiração para se fazer uma arte, e uma arte no qual ele poderia enxergar o mundo. E aí saiu, e aí ele tinha um ateliê e ele colocava a sua arte em venda. Era simples o filme, foi nesse sentido, e aí a gente alcançou esse resultado. Tanto que nesse mesmo período eu estava fazendo do Fink, eu estava fazendo o Oratório de Santa Luzia, que é o outro espetáculo da cidade grande, e participando eu não tive como ir presencialmente para o Fink, mas ficava na minha cabeça. Eu queria ver como seria um filme meu, pela primeira vez, num telão grande, onde eu queria assistir não um filme, eu queria assistir a reação das pessoas, que é o que eu mais busco, né? Eu queria ver a reação das pessoas. Hoje eu ando com um filme no meu celular, ele é 1 minuto, as pessoas, eu ganhei um prêmio e tal, que legal, bacana, tá aqui, aí a pessoa assiste na mesma hora ali, né? Acho que eu sou o grande provedor, mais do que o YouTube aí, de colocar o filme para as pessoas assistir. Não, eu acho legal. E eu acho legal que depois disso, ou por isso, ou junto com isso, não saberia dizer em que ordem, né, Mossoró desperta para o cinema. Né? Antes Isso. você tinha gente, sei lá, Igna, que fazia cinema aí. Isso, o Igna ela já fazia o cinema, e o Igna ela tem uma pegada bem menos teatral, né? Porque o Igna ela já nasce do audiovisual. Ela não eu tenho para mim que ela não era de teatro, não era atriz de teatro, né? E aí depois do despertar desse boom para o festival, aí Mossoró começou a se articular. Mossoró, anteriormente, já teve muitos movimentos, como teve, acho que tinha um cineclube aqui, né? Teve um festival na TCM, teve um festival feito por Ana Lúcia, que eu não lembro qual era o nome do festival. Acho que era curta. Não, não sei o que de garagem. Curta Mossoró, não sei. A Curta Mossoró, eu lembro, era Ana Lúcia, Edileuza, essa Isso, toda aí. isso. E aí essa galera fazia essa movimentação, só que aí foi morrendo também, né? Eu não tenho esse negócio de dizer assim, eu sou pioneiro aqui no cinema, não. Pelo contrário, eu quero reconhecer a galera e quero fazer com que esse movimento... Antes mesmo da turma de Aninha, de Edileuza, de Alexandre, acho que a própria Fernanda também, a Fernanda prima da tua mulher Sim, também, sim. estava nessa turma, mas antes deles também teve a turma de Torinho também, que passou por aí, então assim, teve bastante gente antes, assim, a gente, não é disso não, mas nunca foi uma força ao audiovisual daí, né? Isso. E hoje, talvez, pelo advento de 2 TVs exclusivas de Mossoró, talvez o audiovisual comece a tomar outra proporção, né? Isso. Algumas vezes já fui chamado para dar entrevista lá na TCM, por vários motivos, mas você vê que já há um interesse no audiovisual das próprias televisões que tem aí, né? Isso. A TV, eu ainda acho mais, assim, importante que a TV chegue junto mais, sabe? Porque eu acho que hoje já se tem muito material. Agora com a lei Aldir Blanc e com algumas aprovações aqui de projetos daqui de Mossoró, você já vai ver um monte de documentário aí da galera, né? Você já... Do circo, né? Eu já vi o do circo. O do circo ele vai estrear agora, estou divulgando, né? Ele vai estrear agora dia 24, na segunda-feira, 19h30. E tá muito bacana. Foi o circo, esse documentário, ele foi uma captura de toda a circulação que a gente fez no Rio Grande do Norte através do Sesc.
E aí eu fui captando com o celular mesmo, bastidores e tal. E aí a gente tem um elenco explicando como foi o processo de ensaio, de trabalho. E aí já tem uns equipamentos que eu adquiri também com a Lei Aldir Blanc, né, com a aquisição de materiais, e esse material já fui utilizando para gravar as entrevistas, e já é um outro nível que você vai começando a perceber dentro do próprio documentário. Você vai ver que tem cenas gravadas de celular, umas tremidazinhas e tal, e outro com as entrevistas com equipamento novo. Você já vai vendo uma diferença grande nisso aí, até na captura do áudio e tal. E tá muito bacana o documentário do circo, né? Eu tô feito um doido aí com esses projetos para executar logo, para ver se a gente se O livra. que dá para também é o festival daí que você tá organizando. Isso, o festival, assim, graças ao universo, foi prorrogado, né, o, a Lei Aldir Blanc para você executar os projetos, porque, assim, com a pandemia fica muito difícil, até porque, assim, eu não queria fazer o festival só online, né? Eu quero, sim, que ele seja híbrido, né, e que tenha essa possibilidade de ser alcançado no país todo, ou se, até mesmo fora, até pela repercussão das inscrições que teve o festival, que teve mais de 460 filmes inscritos e assim, muita gente entrando em contato, mandando e-mail, perguntando como vai ser, e a gente fez um apelo do festival muito bom, que foi um apelo histórico, no resgate histórico do cinema moçoroense, até porque Mossoró já teve mais de 12 salas de cinema. Então, a gente trabalhou fez uma pesquisa histórica bem aprofundada nisso aí, e deu essa repercussão. Então a gente ficou com, não dá para se fazer um festival só online, não é esse o objetivo. Então a gente está segurando até para ver se vai passando um pouco mais essa pandemia, até para a gente começar a ter alguns pontos de resgate aqui mesmo na cidade de Mossoró, de cinemas antigos, onde a gente possa mostrar esses cinemas, né, esses históricos, até pela preservação local, né, de estrutura local, que Mossoró não curte muito fazer esse tipo de preservação. Mas aí a ideia é se fazer um festival híbrido, onde ele tenha presença pública, mas que também seja alcançado por outras cidades. E vamos acreditar que a gente se vacine logo, né? Eu sei que tá difícil a gente conseguir acreditar nisso, mas a esperança ainda é a última que morre. Né? A gente tudo vacinado, tenho certeza que não tem por que o festival não acontecer. Né? E até porque o Muito festival, louco isso. por aqui, eu não sei se ele ainda está no meio da gente aqui na live, mas é a prova viva de que festival é muito mais do que passar filme, é os abraços, é a troca de experiência, né, é você ver coisa que você só vê ali, mas também são contatos que você faz, que você leva para produções futuras, né? Assim, a gente sabe, a gente que já rodou bastante festival, sabe bem o quanto é importante esse tipo de interação. Eu acho que Mossoró está devendo um festival há muito tempo já também, né? Pois é. Mossoró Mossoró tem essa cultura de se assistir os espetáculos, né? E de ter presença em público. E essa mesma cultura eu quero carregar para o Festival de Cinema. O estímulo, acredito que é bem maior de você querer produzir algo, de querer fazer um curta, de querer fazer um curta de 1 minuto, através do celular ou não. Eu acho que o estímulo é bem maior quando você está presente ali e vê os participantes, e vê as pessoas que estão envolvidas no festival. Porque o que, assim, se for para a gente ver internet, a gente clica aqui no YouTube, tem inúmeros filmes curtas aí, e muitas vezes a gente assiste e nem estimula a gente a querer produzir.
né? E eu acho que essa questão de se bater, de se ter mesa redonda, se dialogar sobre a produção, se construir, de fazer esse exercício de aprendizagem, de troca de experiência, eu tenho certeza que isso vai alimentar os participantes e as pessoas que têm um mínimo de interesse em se fazer cultura através de audiovisual, de teatro ou não, vai ser expandida, né? Vai ser agregada para essas pessoas. Então é esse o meu pensamento, é exatamente essa questão do resgate histórico, do estímulo de se fazer cinema, de se movimentar. Eu não quero, eu digo muito para o pessoal que está muito próximo de mim, eu não quero fazer cinema sozinho, eu não quero assumir todos os papéis numa produção de audiovisual, que é difícil. Imagina o cara, eu tenho duas câmeras, eu tenho um equipamento, aí lá eu vou dirigir, vou fazer roteiro, vou fazer direção de fotografia, vou chegar aqui, trabalhar com ator, ir para locação. Eu preciso de Cinema não estimular. é isso. Pois é, eu preciso de estimular as pessoas a quererem participar e ter interesse pelo conhecimento de que eu posso fazer um trabalho de áudio, pode deixar que o áudio, a captura de áudio é minha, e a pessoa vai pesquisar sobre isso e vai saber como vai capturar todo o material. Pode deixar que eu vou ser o cinegrafista, eu faço a direção de arte, eu faço figurino, e aí é agregar muitas pessoas. Se eu for focar em fazer cinema sozinho, eu vou dobrar a quantidade de rugas que eu tenho, porque eu vou envelhecer E muito não rápido vai. feito um louco, porque não vai conseguir, É, não vou conseguir fazer. Assim, eu até quero fazer, convidar pessoas para participar, mas além do cinema ser caro, tem essa dificuldade das pessoas não estarem ainda a ter nada, que há espaço e mercado para isso, para a gente começar a movimentar esses produtos. Dentro do festival, eu aprovei eu aprovei uma mostra para o Facim, para filmes só daqui de Mossoró, exatamente para esse estímulo. Então, o que vai acontecer? O festival já tem todas as abas e as categorias, mas vai ter uma mostra só para filmes daqui de Mossoró, com premiação em dinheiro. Então, para acontecer isso, eu já vou começar desde agora, já começando aqui, para quem já está aí assistindo, de que vai ter um festival de cinema e vai ter uma modalidade mostra só de curtas daqui de Mossoró, com competição e com prêmios, tanto em e tenha dinheiro como certeza, premiação. certeza que isso é muito importante. O pessoal da Curta na Kombi está aqui falando que eles também acreditam nas sessões presenciais, que é um jeito singular de fazer o cinema, mais coletivo também, né? Ou seja, o cinema é sempre muito coletivo. Esse projeto Curta na Kombi é um projeto super interessante. Quem sabe ele não pega a estrada e vai bater aí Oh, em venha para Mossoró. Mossoró, pelo amor de Deus, eu acompanho eles, muito massa. Tem que chegar junto aqui, tem que chegar junto. Né? É outro país, mas é pertinho. Né? Mossoró é um país acolhedor também. Mas assim, e o futuro? O que você acredita do futuro do cinema, né, e da produção? Eu particularmente sou um militante da gente ter uma sistematização, uma organização melhor. O audiovisual ainda tem alguns percalços enquanto política pública, né, porque se vê muito o audiovisual como um balcão de negócio, onde na verdade é uma indústria de entretenimento, Uhum. que podia ser muito mais ligado ao turismo, bom, enfim. Mas o que você vê como cinema e audiovisual, né? Ou seja, toda essa acessibilidade hoje de câmeras, de equipamento, de celulares, hoje os celulares, você consegue já fazer um filme por celular com uma qualidade razoavelmente boa, né? Então, assim, o que você entende desse futuro do cinema, desse futuro do audiovisual? Para onde que a gente caminha? Olha, antes, lá pelo período de 2011, quando eu comecei a me interessar por isso, eu enxergava muito distante, né? Eu enxergava como eu poderia exibir os meus curtas, como eu poderia fazer isso chegar a outras pessoas. Eu acredito, eu tinha um pouco de receio disso, de medo, até pela região onde a gente mora.
que hoje está sendo muito cotada, ainda bem, não sei se isso vai ser ruim ou se é bom para o futuro, mas que está sendo muito cotada, esse nosso tipo de linguagem. É, o Nordeste está sendo muito visado para muitas séries, muitas novelas, minisséries e tal. E aí hoje eu vejo uma certa facilidade, dependendo do tipo de organização e de insistência que o cineasta pode ter, de ter muito mais acesso e visibilidade, até pela possibilidade que a internet nos dá. Então, hoje a gente tem muitas plataformas se abrindo, a própria Netflix, a Amazon, a Apple TV, inúmeras plataformas onde a gente cada vez mais começa a perceber. Eu falo isso porque assim, eu tenho amigos que hoje já produz para a Netflix. Eu tenho um amigo daqui de Mossoró, que era de teatro, que hoje mora no Rio de Janeiro. Não necessariamente ele precisaria morar no Rio de Janeiro para isso, mas que hoje ele mora no Rio de Janeiro e que faz animação e fez produções para Netflix. Ele tem aquela produção que eu acho que é um desenho de travestis, não lembro, não me recordo o nome agora. Se alguém sabe aí que está assistindo, lembre qual é, mas é de travestis, que tem uma animação de travestis na Netflix. E aí eu fico, caramba, o meu amigo, que era vizinho meu, que fazia teatro comigo, pôde chegar até essa plataforma, então eu vejo uma facilidade, assim, uma possibilidade de você também alcançar isso. Fora disso, se você trabalhar bem o seu canal, eu não trabalho muito, não sou muito de trabalhar, assim, de fazer divulgação desse material, não. Eu gosto de me inscrever em festivais a Thiago princípio. colocou o nome aqui, chama Super Drags. Isso, Tiago, isso. Pois é, pois é. Tiago é um meu amigão aqui de Mossoró, que é gerente daqui de Mossoró. E aí, eu vejo essa possibilidade da gente começar a alcançar com mais facilidades essas plataformas, esses meios. Então, eu acredito que o cinema, ainda mais desse momento que a gente vai estar vivendo, de pandemia, onde as pessoas têm que estar conversando aqui como a gente está conversando. Eu já vi trabalhos via internet de atores fazendo uma encenação, não sei se posso chamar espetáculo espetáculo filmado ou espetáculo filme, eu não sei se eu posso chamar dessa forma, mas que a gente possa assistir aqui por essa própria chamada de Instagram. De repente a gente poderia estar aqui num diálogo de filme, de cinema, atuando, né? E eu acho que essa tecnologia nos possibilita enxergar a produzir isso. Então eu acho que cada vez mais o audiovisual agora vai ser visto de forma diferente, não como um balcão de vendas, de grandes produções comerciais e sim de audiovisual com produções artísticas, com sensibilidades, com atuação, com cultura, né, de relevância. Eu acredito muito nisso e é onde eu quero focar. Claro que o apoio, a questão financeira, nem sempre a gente quer estar dependente de projetos, porque é muito chato você estar concorrendo aí a projetos e vendo que às vezes uma nota sai melhor para outro não, e a gente fica naquela. Então acho que é interessante a gente conseguir de outros meios, por patrocínio, ou até mesmo vendendo, mas eu acredito que o cinema ele vai ter um boom depois desse momento pandêmico, né? Acho que sim, acho que a gente conseguiu mostrar a importância do audiovisual, que nessa pandemia, sem as Netflix, estava todo mundo entrando em desespero, né? Não tinha como suportar, né? Sem os streamings. Mas a gente já vai caminhando para o final, até pelo tempo que a gente já está Massa. aqui. Mas eu não queria deixar de perguntar duas coisas para você. E aí eu vou fazer logo as duas perguntas de uma vez só. A primeira é sobre referência. Ninguém chega a lugar nenhum sem referências. Né? E quais são as referências para o Plínio, né,
nessa caminhada. Quando você, claro que você tem sua obra, você tem sua arte, você tem sua criação, mas quando você olha para trás, quem te motivou a chegar aqui, né? Quais foram filmes, cineastas ou histórias que te impulsionaram para chegar aqui? E a outra, que aí eu vou emendar já as duas na uma, só para ser bem distante uma da outra, né? A questão de política pública em Mossoró, né? O que a gente pode pensar em políticas públicas? Porque o audiovisual ele não vive sem políticas públicas, né? Nos Estados Unidos é muito forte a questão da isenção fiscal nos Estados Unidos. Os filmes têm isenção fiscal, né? Na França você tem um financiamento público francês é muito forte em cima do cinema. Por isso que eu estou indo para as duas escolas que mais se destacam, né? Na Índia, a questão da Film Commission é muito forte, né? Assim, o Estado, quando o Estado coloca a mão, a coisa começa a acontecer e você vê, né, a Índia com 5.000 produções anuais, os Estados Unidos com 3.000 produções anuais, né? A França com 2.000 produções anuais e o Brasil não consegue fazer 300 produções anuais ainda, né? Então mostra que a presença do Estado precisa ser muito forte. Mas assim, então essas duas perguntas que eu deixo para você responder são duas perguntas bem simplesinhas, né? A primeira sobre referências, né? Que é importante buscar essas referências, e a outra sobre políticas. Isso. Eu assisti. Eu sou muito mais de assistir séries do que filmes. E as plataformas, e antes até mesmo de ter Netflix, eu já baixava ali as séries e ia assistindo os episódios e tal. Então eu assisto muitas séries. Eu tenho. Acho que eu tenho mais de 100 séries que eu já assisti e todo dia antes de dormir, assisto um episódio. Todo dia eu vejo, eu busco algo. E a minha referência é muito mais em série do que em filme. Mas a primeira vez que eu me encantei em relação a um filme, a filme mesmo, eu me encantei com aquele filme Fale com Ela. E ali eu vi muito da referência de que eu participava, que é uma referência artística, sabe? Sabe um filme de arte onde você pega uma mulher gigante e a pessoa tá lá caminhando por cima do peito, correndo por cima do peito dela e correndo por cima do corpo, e você usar aquele corpo como se fosse uma via de montanhas e a pessoa... E eu fiquei encantado com aquilo ali. E foi a partir disso que eu falei, cara, fazer filme não é só efeitos especiais. Fazer filmes é você trabalhar a sensibilidade, trabalhar a sua criatividade e fazer, até mesmo como a gente iniciou a conversa, filme com um material apenas. E tirar o sangue dali, tirar a sua criatividade. Então, Almodóvar, Tarantino, são coisas que eu sempre gostei de se assistir e ter como referência, né? E em relação a políticas públicas, aqui em Mossoró, depois dessa movimentação, eu não, em nenhum momento eu quero dizer que eu fui o primeiro de nada, mas depois dessa iniciativa de festival, depois dessa movimentação, que é referência também do Estado, de se ver o cinema potiguar crescendo, Mossoró também começou a abrir os olhos para isso. Há pouco tempo a gente teve uma grande discussão aqui com a cultura, a gente fez reunião pelo Meet, a gente tentando definir conselho de cultura, porque se a gente não tem um conselho de cultura atuante, funcionando, é difícil de se ter, de se chegar ao poder. Então, é necessário ter um conselho atuante funcionando. A gente, Tiago até colocou agora há pouco que a Escola de Artes está começando a ter o interesse por fazer trabalho de audiovisual na Escola de Artes de Mossoró. Eu acho isso de extrema importância. Vai se abrir seleção e pessoas como eu ou como outras pessoas que são fazedores de audiovisual vai poder tanto pesquisar, estudar, como também repassar o seu conhecimento. Acredito muito nisso. E Mossoró, acredito que
com a nossa movimentação aos poucos crescendo, vai se ampliando também a luta pelo olhar público com, com mais atenção. A Mossoró ela já é muito presente na dança, já é muito presente no teatro, e agora, com certeza, ela vai começar a ficar presente no audiovisual também. E acho que cabe principalmente da união da gente daqui, dos fazedores de cinema, dos atores, dos diretores, a se unir mesmo e lutar por esse espaço. Acredito que a gente já teve conquistas só em ter a iniciativa de se ter festival em Mossoró, a gente com a Lei Maurício, acho que é Maurício de Souza, que teve aqui no município, a Lei Aldir Blanc, a gente já teve espaço para o audiovisual. Então, só nessa movimentação, que é mínima ainda é pequena, a gente já começou a ampliar esse espaço. Imagina quando a gente começar a produzir com força, começar a desenvolver com mais qualidade, com mais insistência e persistência, né? Aí sim a gente vai ter uma olhada diferente. Agora sim, é nacional, é necessidade nacional de uma política pública se fazer presente no país inteiro. A gente tem uma aba da arte, que é o audiovisual, da cultura, sendo diminuída cada vez mais. A gente vê que recursos chegam menos, a gente vê que a atenção chega menos, então a gente tem dificuldades de se produzir cada vez mais. Isso, então, numa instância federal, imagina no municipal aqui, né? Infelizmente a gente só tem o estado e o município agora para falar sobre cultura, né? A gente não tem um cenário maior disso. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, né? A Associação dos Críticos de Cinema está muito feliz em poder estar falando com você e com o Mossoró. Maravilha. Né? Ou seja, e a gente ainda quer chegar aí também com mais força e trazer parceiros de Mossoró para dentro da Associação dos Críticos, que a ideia é debater sempre o cinema, né? Debater essas políticas, e filme, né? Ou seja, a função principal da Associação dos Críticos de Cinema é falar sobre cinema, né? Falar sobre audiovisual de uma maneira geral, incluindo série também, incluindo essas coisas todas. Em nome da Associação dos Críticos, eu agradeço muito a sua participação e agora a palavra é sua. Fale o que você gostaria de ter falado, eu não perguntei. Eu que sou grato demais por essa participação. Eu estou feliz também desde o convite também que vocês fizeram pela minha participação na escolha dos filmes do festival que a gente participou, né? Da nossa... Festival do Centro. Isso, como eu não estou vindo a palavra na cabeça de como é que a gente chama o que a gente fez, seleção, não sei se... Foi o júri especial da crítica. Isso, essa participação, o pessoal que está assistindo talvez não tenha compreendido, mas eu participei junto com a Cirne desse júri, né, com o Rômulo, a gente escolheu, a gente fez a definição dos filmes vencedores da crítica, né, e sou muito grato por isso. E também... E uma das categorias, pois é, eram várias categorias. Isso. A Cirne também vai estar participando do Facim, isso também já é muito gratificante. E também tem a ansiedade que a gente nem chegou a comentar um pouco sobre a viagem na Polônia, né, que a gente vai fazer, que foi um prêmio que eu ganhei através do FINC. E é um festival que Diga-se de passagem que a passagem está comprada desde 2019. Isso. Só que a pandemia não deixou você ir ainda. Exato. E aí, assim, eu tô com uma ansiedade muito grande desse momento, com essa passagem. Hoje é um voucher, né? E aí eu tenho que remarcar. Ia ser agora dia 6 de junho, e aí entraram em contato novamente, o Peter entrou em contato, disse, olha, vai ser cancelado de novo lá por causa da pandemia. E é muito louco isso, a gente está vivendo isso. Eu ganhei um prêmio em 2019 e só usufruí em 2022. É muito doido isso. Mas assim, eu já sou feliz com as conquistas que eu tenho do audiovisual. E
A minha ânsia é por trabalhar cada vez mais, produzir cada vez mais, para alcançar esses patamares mais distantes, além das fronteiras do nosso estado, além da fronteira do nosso país, como eu já cheguei, vou chegar até a Polônia, mas além da Polônia, conectar isso, trazer como vocês têm no fim, que essa conexão internacional, que é de extrema importância para o nosso reconhecimento, porque o artista, eu como artista, eu busco o reconhecimento, e isso é de extrema importância, né? O reconhecimento. Então, com tudo, com vocês e com todos que estão assistindo, que comentaram, que falaram alguma coisa, e podem contar comigo sempre. Pronto, obrigado, Pino. Eu quero só deixar uma dica de cinema, que é a que eu vou fazer daqui a pouco, que é Segunda-feira Sob o Sol. Quem puder assistir esse filme, assista. É o que eu vou indicar daqui a pouquinho, falar um pouco sobre ele. Mas muito obrigado pela sua participação. A Cine fica muito feliz com vocês. Mês que vem, fiquem de olho, que mês que vem a gente vai estar de volta com algum bate-papo, com algum realizador potiguar, falando mais sobre cinema, falando mais sobre esse mundo do audiovisual. Obrigado, Plínio. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui no bate-papo. E até mês que vem. Um abraço. Maravilha, valeu, tchau.